A maior tragédia ambiental da história brasileira completa 5 meses. O rompimento da barragem do Fundão despejou milhares de litros de lama em 39 cidades. Em Mariana, Minas Gerais, o distrito Bento Rodrigues foi destruído e 18 pessoas morreram. Uma pessoa ainda não foi encontrada. Você ouve agora o documentário Doce Rio Amargo. Quanto vale uma tragédia? Uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo. Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora... 5 de novembro de 2015. Ô, velho! Bom, velho! Sai fora daí, Rogério! Sai fora daí, Rogério! Mardomzinha! 3 rios poluídos, 12 toneladas de peixes mortos e mais de 1 milhão de pessoas atingidas. Estes são alguns dos números da maior tragédia ambiental do Brasil. A lama que saiu da barragem do Fundão passou por mais de 420 quilômetros antes de chegar ao Mar de Regência no Espírito Santo. Mariana, Barra Longa, Governador Valadares, Colatina e Linhares são algumas das cidades afetadas pela lama. Outra região destruída é Paracatu, onde morava a camponesa Maria do Carmo. Ela perdeu a casa, a plantação e a produção de leite que tinha para viver. Quando a lama se aproximava, a camponesa teve pouco tempo para correr. A luz acabou, a gente não dava para saber mais nada. Nós pegamos lanterna e olhamos, a lama estava chegando assim na minha casa. Já estava assim, bem pertinho mesmo. Aí quando eu vi que ela estava vindo, só chegando, eu deixei a casa aberta, não fechei. Ela e sua família moram em um sítio alugado pela Samarco, a mineradora responsável pelo rompimento da barragem. Em dezembro, a Justiça Mineira obrigou a empresa a pagar um salário mínimo para todas as vítimas que ficaram desempregadas. Para os que não trabalhavam, como idosos e crianças, a mineradora deverá pagar 20% a mais do salário. Maria Imaculada e seus familiares moram em uma casa alugada pela Samarco na cidade de Mariana. O salário é metade do que recebiam antes. Seu filho, que ganhava R$50 por dia, agora ganha apenas R$190 por mês. Maria se diz injustiçada pela empresa. Esses 20% aí por mês cobre o quê? 3 de serviço dele lá? 3 de serviço você ganhava isso aí, ó. Ia estar ganhando dentro de 30 dias, né? Então eu acho que se eu estivesse lá na minha casa, estava bem melhor. Maria conta que além de diminuir seu salário, o custo de vida também aumentou. As coisas assim, verdura, legume eu não comprava, e aqui eu tô comprando. Ela calcula que a conta de luz, água e a comida triplicaram. A mesma reclamação é feita pela maioria dos atingidos que estão morando em Mariana. 379 quilômetros quadrados de terras agrícolas foram destruídos pela lama. A região agrícola de Paracatu era o sustento para várias famílias além dos camponeses. Dona Wanda é dona de um bar e, com a tragédia, perdeu a maioria dos clientes que tinha na cidade destruída. Ela diz que vendia até 400 salgadinhos em um final de semana e hoje vende menos que 50. Como eu não perdi renda? Sabe que todo meu movimento é esse pessoal aí que foi, né? Minha irmã já não tá mais perto de mim mais, né? Ela tá, né, mora lá em Águas Claras, né? Isso tudo me aborrece, né? A Samarco disse que vai avaliar o caso de Dona Wanda para saber se ela merece ou não receber a indenização. Mas pela decisão da Justiça, Wanda e sua família deveriam receber um salário até que tudo volte a ser como era antes. Somente 5 meses depois da tragédia, as vítimas puderam receber o dinheiro das doações. As 303 famílias cadastradas na Prefeitura de Mariana recebem na primeira remessa R$ 2.600. O promotor de Mariana, Guilherme Meneguin, conta que o próximo passo é escolher o terreno para reconstruir as cidades. Você pode ver também que a gente já está olhando um terreno, já tem 3 terrenos avaliados, mas existe um terreno
chamado lavoura, que é mais apropriado para a construção. Empresa e moradores ainda não decidiram qual terreno é o ideal, mas o promotor garante: toda a estrutura da cidade terá que ser reconstruída. A lama percorreu 420 quilômetros e passou por 39 cidades e 2 estados. As mulheres foram as principais vítimas da tragédia. Ao menos é o que afirma a militante do movimento Atingidos por Barragem, Letícia Oliveira. Letícia conta que a maior dificuldade das mulheres é provar que possuem renda tanto quanto os homens. A sociedade já tem uma história de exclusão da mulher de vários direitos, né? Então reflete também no direito das mulheres atingidas por barragem, principalmente nessa situação. Quem é reconhecido como atingido? Às vezes é o homem que é reconhecido como atingido, é o homem que tem o documento da terra, é o homem que tem o trabalho formal, né, também. Então é o homem que é procurado no momento da negociação. Letícia reconhece que todas as vítimas têm dificuldades de comprovar renda. Ela afirma também que tem uma lista de pessoas que ainda não receberam o dinheiro da empresa. Tem vários atingidos que não receberam os direitos que já foram garantidos, né? E até hoje, muitas pessoas que perderam renda não recebem um salário novo. Nós reunimos 64 e fomos entregar as reivindicações todos juntos no escritório da empresa. E as pessoas não recebem ainda, então é muita gente, né? Que está de fora, indenização, adiantamento de indenização, muita gente não recebeu ainda. Letícia e o movimento dos atingidos por barragem ajudam as vítimas da tragédia nas negociações com a Samarco. Uma dessas pessoas é o morador do distrito de Pedras, o senhor Geraldo Vitor Lourenço. Ele participa da comissão de moradores, que se reúnem todas as semanas com a Samarco. Mesmo sem ter perdido a casa, Geraldo e sua família ficaram sem acesso ao hospital e às estradas, além de ter um terreno invadido pela empresa. Se a gente tem alguma coisa do terreno da gente que é separado, igual a gente tem o terreno para trás aqui, eles passam lá o maquinário deles, carro, tudo tá destruindo o trem da gente. Geraldo não pode mais deixar seu gado na parte baixa do terreno, porque os tratores da Samarco passam por lá. A família só irá receber o dinheiro da indenização depois que todas as vilas estiverem reconstruídas. O prazo é de 3 anos. Você está ouvindo o documentário Doce Rio Amargo. Quanto vale uma tragédia? Próximo bloco, uma tragédia anunciada. Rio de lama, doce agora amargo. A Samarco é controlada pela Vale e BHP Billiton, as duas maiores mineradoras do mundo. Em 2015, a empresa bateu seu recorde de extração de minério. Foram 3.000 toneladas a mais do que em 2014. Mestre em História pela Universidade de Ouro Preto, Elton Pimentel de Freitas estuda o fenômeno da mineração na região. Ele conta que a empresa mexeu na barragem várias vezes antes do rompimento acontecer. Elas fizeram com que a comunidade de Bento Rodrigues, há cerca de 5 anos, já tivesse carro-pipa abastecendo as casas, visto que a água dos riachos que levava aos mananciais ali da comunidade já passaram a descer com água contaminada. Não era só na ocasião de chuvas, mas aquela comunidade já estava sendo abastecida por caminhão. Elton diz que a maior parte dos moradores de Bento Rodrigues trabalhavam na Samarco. O historiador também comenta sobre o acordo entre a mineradora e os governos estaduais e federais. A Samarco terá a obrigação de reconstruir as cidades e recuperar a bacia do Rio Doce. Elton acha que deixar a empresa responsável pela tragédia cuidar das vítimas é uma ação promíscua. Na verdade, eles eram os maiores exploradores. Então, aqui nós temos caracterizado uma relação do capitalismo entre explorados e exploradora. E até hoje se mantém essa relação, porque logo após o acidente, vou afirmar, a criminosa é quem cuida da vítima, quem propõe o recurso que vai gastar com a vítima, onde vai colocar, quando colocar e do jeito que vai colocar. Essa relação promíscua de quem explora em cima dos explorados. E, para o historiador, os atingidos foram esquecidos nas negociações entre o governo e a empresa.
15 dos 18 mortos pela lama eram funcionários terceirizados da empresa. Em novembro do ano passado, o município de Governador Valadares teve que descartar 3 caminhões cheios de água. A bebida estava com querosene e a responsável pelo caminhão era a mineradora Vale. A cidade ficou sem água por várias semanas em dezembro do ano passado. Os moradores recebem água do Rio Doce, que foi poluída pela lama de rejeitos. Guilherme Camponês, que mora na cidade e é ativista do movimento dos atingidos pela mineração, fala que muitos moradores da cidade estão com problemas na pele por causa da água do rio. Os atingidos que tiveram contato com a água, eu tenho até foto de isso, acho que mandar. Vários atingidos disseram que tiveram problema de pele em contato com a água do rio, água bruta, né? E também muitos reclamaram problema de pele ao tomar banho na água já tratada. Então, ferida na pele, coceira, alergia, mancha na pele. Enquanto moradores seguem sem água limpa, não existe data para a recuperação do Rio Doce. A Samarco recebeu 5 multas do IBAMA, mas não pagou nenhuma delas. A Samarco se defende, dizendo que as multas não são pagas por estar passando por dificuldades financeiras. Mas em fevereiro deste ano, a mineradora lançou um comercial no intervalo do Jornal Nacional. O valor da propaganda foi de 3 milhões de reais. Dinheiro suficiente para pagar um salário a todas as 280 famílias atingidas de Bento Rodrigues por mais de um ano. Tiago Silva, do Movimento dos Atingidos por Barragens, conta que alguns pedidos das vítimas são atendidos pela empresa. O ativista diz que a Samarco negocia com aqueles que fazem mais barulhos nas reuniões. Por este motivo, ele acredita que a atitude da mineradora é apenas calar os atingidos. Forma coletiva. E daqui pode ser exemplo em outros lugares, né? Então, assim, se tem muitos pensamentos diante do que vai acontecendo aqui cada dia, né? Porque são monitorados. A gente todo dia passou na televisão aqui, todo dia tem jornal escrevendo algo aqui. Então isso, assim, de acordo com o que vai aqui, é o que pode ser em vários outros locais. E por isso tende a não querer atender as reivindicações de forma coletiva. Tiago explica que a negociação em Mariana pode mudar a luta por direitos dos atingidos por barragens, já que essa é a primeira vez em que o assunto é discutido diariamente. 4 meses depois da tragédia, moradores de Paracatu tiveram que passar por um treinamento de evacuação. No dia do rompimento das barragens, as cidades afetadas não tinham sistema de alerta. Com o preço do minério mais baixo, a empresa fez vários cortes de orçamentos. Entre os cortes, a segurança é a área mais afetada. Letícia Oliveira, do Movimento dos Atingidos por Barragens, acredita que o treinamento feito pela empresa com os moradores foi um desrespeito com as vítimas. De fazer o treinamento, né, sobre a outra barragem romper, né, isso é uma situação terrível, né, para quem acabou de viver uma situação dessa, simular novamente tudo aquilo, agora com sirene, com todo esse, né, que é uma ação que a empresa está sendo cobrada a fazer, né, pelos governos, mas que de fato para os atingidos é um processo terrível. Letícia acredita que, se direitos humanos custarem caro para a empresa, a Samarco fará de tudo para cortar esses gastos. 7 dos 15 deputados estaduais que acompanham a CPI da tragédia receberam financiamento da Vale ou da Samarco. O acordo de recuperação do Rio Doce feito entre a empresa e o governo irá durar 20 anos. A multa que a empresa terá que pagar ultrapassa a casa dos 20 bilhões de reais. Ainda assim, este valor pode não ser suficiente para recuperar a vida de tantas pessoas. Você está ouvindo o documentário Doce Rio Amargo. Quanto vale uma tragédia? Próximo bloco, por causa da lama. Arsênio, alumínio, cobre, chumbo, manganês e mercúrio. Essas são algumas das substâncias que foram encontradas na água do Rio Doce. Ingerir qualquer um desses materiais pode causar problemas renais. A médica Aline Bentes presta atendimento às vítimas da tragédia em Mariana. Ela faz parte da rede de médicos e médicas populares, grupo que elaborou um estudo dos elementos presentes na água do Rio Doce.
Então, quase todos eles podem causar insuficiência renal, problema renal, nefrotoxicidade, problema hepático, hepatite, tem metabolismo hepático, né? E problemas neurológicos. Muitos deles podem causar efeitos neurológicos graves, demências a longo prazo, a toxicidade por chumbo, ferro, alumínio, tudo isso pode causar a longo prazo muitas sequelas neurológicas na população. A médica conta também que os que mais sofrem com problemas psicológicos são os idosos e as crianças. Na avaliação de Aline, a saúde dos atingidos só voltará ao normal com a recuperação das vilas e do Rio Doce. Mas o prazo para a recuperação do rio ainda segue indefinido. O acordo feito entre a Samarco e o governo federal tem prazo de 15 anos de trabalhos para recuperar a vida no local. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse durante a cerimônia de confirmação do acordo que o rio será melhor do que era antes. Como é possível o envolvimento da sociedade para transformar algo que tem problemas, tem degradação, em algo melhor que isso aí. Nós vamos ter uma bacia do Rio Doce melhor do que ela estava antes da tragédia, por causa desse acordo. Com o acordo, a empresa terá que pagar 20 bilhões de reais para 40 projetos que buscam recuperar o rio. Por outro lado, há problemas ambientais que ainda não foram discutidos e sanados, como, por exemplo, o de ainda haver lama sendo lançada no rio. A Samarco se defende, dizendo que construiu diques para a contenção da lama. Em entrevista ao G1, a analista do IBAMA, o Baldino Isaac, explica que a medida só consegue conter as maiores partículas. O material mais denso, mais pesado está contido. O que está saindo, o que está vertendo é o material mais fino, partículas menores, que é mais difícil você conter. A lama impede a passagem de luz e oxigênio para o fundo da água. Peixes e animais marinhos acabam sofrendo com os efeitos do rejeito na água. Vitor Hugo, morador de Linhares, no Espírito Santo, visitava locais com vida marinha. Ele conta que hoje as praias da região se tornaram um verdadeiro cemitério. Toda aquela rede de reprodução de peixes, de animais marinhos, daquela região de Ubu, morreu a Lagoa de Maimbá, que é a lagoa que está atrás, né, que é composta de um misto de água do mar e água salgada e água doce, que é um lugar onde várias espécies se reproduzem, né, tem depósito de ovos. Aquilo ali morreu, é um cemitériozão. Outra região afetada foi a Reserva Ambiental de Regência, o único lugar no Brasil que a tartaruga gigante desova. Das 14 espécies descobertas dessa tartaruga, 4 foram extintas. O IBAMA teme que a lama chegue até o recife de corais no Mar de Abrolhos e destrua outra região de reserva ambiental. 700 km² do litoral do Espírito Santo foram afetados pela lama. Uma análise do Instituto Chico Mendes mostrou que os peixes do Rio Doce estão contaminados com metais pesados. O mais surpreendente é que a presença de metais como o arsênio é 140 vezes maior do que a legislação permite. Comer esse peixe pode causar cólicas, náuseas, alterações neurológicas e causar danos ao cérebro. A pesca está proibida na bacia do Rio Doce e cerca de 3 mil famílias de pescadores estão com o futuro indefinido, como é o caso de Wellington Chaves, morador do Espírito Santo. Ele disse em entrevista ao Jornal Nacional que chegava a receber até 3 mil reais por mês e que hoje vive com apenas um salário mínimo dado pela empresa. A maioria dos pescadores tirava um salário até bom, né, alto aí, que dava mais ou menos 2 e pouco, 3 mil reais por mês. Agora, com esse desastre aí já não tem mais jeito. Pescadores continuam com a dúvida se poderão voltar a pescar ou buscar um novo emprego. O Brasil tem mais de 2.000 barragens construídas e 700 delas estão em Minas Gerais. Mas para muitas pessoas, o problema da tragédia não é culpa apenas da Samarco, mas do próprio modelo de mineração. O jornalista Guilherme Zweiman trabalha há 10 anos com o tema de barragem e mineração. Ele comenta que a maior dificuldade para falar sobre o tema é a falta de informação. E o principal direito violado, que inclusive o relatório do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
constatou nas barragens no Brasil é o direito à informação. O jornalista diz que pouco se sabe sobre construção de barragens e violações de direitos humanos no Brasil. Guilherme diz também que o debate não pode ser só sobre Mariana, já que no Brasil existem várias outras barragens. É importante também ressaltar que não é só Mariana, né? Existem mais de 2.000 barragens no Brasil que, para além de barragens de rejeito, também são feitas para construção de hidrelétricas e para barragens de acumulação de água, né? E sobre o mistério que é o tema de barragens, o novo Código de Mineração segue em votação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 5.807 irá alterar algumas das condições da mineração. 136 organizações ambientais assinaram um manifesto contra o novo código. Isso porque elas acreditam que o código prioriza a mineração e esquece do meio ambiente e da sociedade. Para confirmar o posicionamento das organizações, 2 informações denunciam esse código. O deputado Eduardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é relator do projeto e teve sua campanha financiada pela Vale. Outro dado importante é que o projeto foi escrito em um computador no escritório de advocacia Pinheira Neto, que tem como clientes a Vale e a BHP Billiton. Mesmo com a tragédia, o código segue em ritmo acelerado na Câmara dos Deputados e as mais de 100 entidades denunciam que nenhuma foi convidada para debater o projeto. Por outro lado, as vítimas continuam sendo deixadas de lado e a Vale deve receber até novembro deste ano uma licença para construir mais uma barragem em Minas Gerais. Trabalha há 10 anos com o tema de barragem e mineração. Ele comenta que a maior dificuldade para falar sobre o tema é a falta de informação. E o principal direito violado, que inclusive o relatório do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana constatou nas barragens no Brasil, é o direito à informação. O jornalista diz que pouco se sabe sobre construção de barragens e violações de direitos humanos no Brasil. Guilherme diz também que o debate não pode ser só sobre Mariana, já que no Brasil existem várias outras barragens. É importante também ressaltar que não é só Mariana, né? Existem mais de 2.000 barragens no Brasil que, para além de barragens de rejeito, também são feitas para construção de hidrelétricas e para barragens de acumulação de água, né? E sobre o mistério que é o tema de barragens, o novo Código de Mineração segue em votação na Câmara dos Deputados. O projeto de lei 5.807 irá alterar algumas das condições da mineração. 136 organizações ambientais assinaram um manifesto contra o novo código. Isso porque elas acreditam que o código prioriza a mineração e esquece do meio ambiente e da sociedade. Para confirmar o posicionamento das organizações, 2 informações denunciam esse código. O deputado Eduardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, é relator do projeto e teve sua campanha financiada pela Vale. Outro dado importante é que o projeto foi escrito em um computador no escritório de advocacia Pinheira Neto, que tem como clientes a Vale e a BHP Billiton. Mesmo com a tragédia, o código segue em ritmo acelerado na Câmara dos Deputados e as mais de 100 entidades denunciam que nenhuma foi convidada para debater o projeto. Por outro lado, as vítimas continuam sendo deixadas de lado e a Vale deve receber até novembro deste ano uma licença para construir mais uma barragem em Minas Gerais.